8. O primeiro barco, o San Pedro, fora construído com o conhecimento combinado de todos os homens da expedição, sob a dura supervisão do governador Gonzalo. Agora, o capitão Orellana nos estimulava com boas palavras a darmos o melhor de nós. Ele sondou os homens, buscando descobrir aqueles que tinham experiência como carpinteiros. Diego Mejia, um homem de Sevilha, que desistira dos trabalhos duros e mal pagos no reino para tentar a sorte nas Índias, disse que tinha trabalhado numa serraria e também como cortador de pedras. Sabia alguma coisa de marcenaria. Ele se ofereceu para supervisionar a construção da embarcação. Feito isso, o capitão incumbiu seus homens de confiança para coordenar as diversas tarefas necessárias, distribuindo-as a diferentes grupos. Um deveria fabricar o cavername, outro a quilha, outro o mastro e assim por diante, de modo que todos tinham trabalhos importantes a realizar, sem, porém, ficarem sobrecarregados. Eu chefiei um grupo de 6 espanhóis e vários indígenas no corte das madeiras necessárias. Uma das dificuldades que enfrentei era a distância em que se encontravam as árvores adequadas. Minha ausência e a de meus homens, assim como a divisão dos espanhóis em grupos, aumentava nossa vulnerabilidade. Apesar do tratamento generoso que a Paria o Grande dedicava a nós, o capitão continuava cauteloso. Os nativos nos mostraram quais eram as madeiras adequadas para a construção de canoas e do bergantim. Dividi os homens sob meu comando em 2 grupos. Um que deveria derrubar as árvores, composto em sua maior parte pelo povo de Aparia, enquanto os espanhóis montavam guarda. Depois de cortar a madeira, os carregadores a recolhiam e a levavam de volta à aldeia, protegidos por um pequeno destacamento à frente e na retaguarda. Em uma semana, eu e meus homens conseguimos obter madeira suficiente para construirmos o segundo bergantim. Ainda precisávamos de mais pregos, além dos 2.000 que tínhamos fabricado em Imara. Erguemos, assim, uma forja e produzimos grande quantidade de carvão. Uma vez mais, o trabalho era prejudicado pelos persistentes enxames de mosquitos. As picadas, o zunido, a coceira nos levavam à beira da insanidade. De novo, tínhamos de trabalhar em duplas que se revezavam de hora em hora. Um homem trabalhando e outro espantando os insetos com 2 grandes penas que os indígenas tinham nos dado para esse fim. Chamávamos essas penas de espanta-mosquitos. Não podíamos fazer nada sem esses leques improvisados, nem mesmo comer. Nossos anfitriões pareciam cada vez mais fascinados por nós ao nos ver trabalhando, construindo aquela embarcação grande e pesada, como se fosse uma casa. Na verdade, era assim que eles viam o barco, uma casa flutuante, onde os estrangeiros que traziam o raio e o trovão em suas armas viajavam. Estavam intrigados e curiosos com tudo a nosso respeito. Nossas armas, armaduras, ferramentas de metal. Ficamos 2 meses nessa aldeia, e durante esse período, muitos chefes das vizinhanças vieram prestar seus respeitos ao capitão Orellana, conversar com ele e trocar presentes. Um dia, uma delegação de uma nação distante veio nos ver. Eram 4, cada um deles pelo menos 1 palmo mais alto do que o maior cristão que já encontrei. Tinham a pele clara, um cabelo muito belo, o qual deixavam crescer até abaixo da cintura.
Os 4 estavam adornados com peças de ouro e vestindo uma roupa esplêndida, tecida de algodão macio, tingido com cores vivas, arrematadas com plumas de pássaros. Trouxeram muita comida de presente e nos abordaram com tão bons modos que todos nos espantamos. Disseram que eram súditos de um grande senhor que tinha ordenado a eles que viessem nos ver, descobrir quem éramos, o que desejávamos e para onde queríamos ir. Ficamos todos impressionados com a aparência desses homens e ainda mais pelos adornos de ouro que usavam. O capitão ouviu-os com polidez, trocou amabilidades e então lhes disse que éramos emissários de um grande rei, um governante que estendia seu domínio a todos daquelas terras. Falou um pouco sobre nosso Deus cristão, o único verdadeiro. Ao ouvir isso, os indígenas altos e claros pediram permissão para retornar ao seu senhor, pois tinham muito o que relatar. O capitão lhes deu muitas coisas, bugigangas como sinos, pentes e nossos últimos 2 ou 3 espelhos para presentear o seu cacique. Pediu-lhes também que transmitissem a ele seu convite para vir visitar-nos. Eles agradeceram os presentes e responderam que dariam a mensagem do capitão ao seu senhor. Então partiram. Por qualquer motivo, esse grande chefe não veio nos ver e nunca descobrimos quem eram aqueles gigantes. Sua presença, porém, confirmou as maravilhas que havíamos ouvido sobre aquelas vastas regiões, aumentando a certeza de que em algum dos afluentes desse rio poderoso havia um reino de riquezas incomensuráveis. Era apenas uma questão de encontrar esse reino. Enquanto trabalhávamos na construção do segundo bergantim, nossos religiosos, o bom Frei Carvajal e o Frei Gonzalo de Vera, da Ordem da Misericórdia, tentavam converter os nativos ao mesmo tempo em que se ocupavam diariamente em ouvir as confissões dos cristãos. Os frades rezavam missa todos os domingos e nos dias santos que passamos na aldeia. Caminhavam pelo acampamento oferecendo assistência, ouvindo reclamações. Procuravam elevar nossos espíritos, lembrando-nos de que éramos cristãos e que realizaríamos um grande serviço a Deus e ao nosso Rei ao empreendermos aquela expedição e enfrentarmos tantas dificuldades naquela viagem de descoberta. É isso, Frei Diego, que o comandante Pedro de Ursúa certamente espera do Senhor. O capitão Orellana temia que nossa permanência prolongada pudesse exaltar os ânimos dos soldados. Ele me confessou, numa noite, que temia que seus homens começassem a abusar de nossos anfitriões. Por isso, disse-me, eu os mantenho ocupados o tempo todo. Logo que terminarmos o bergantim, zarparemos. De fato, o próprio capitão estava sempre ocupado. Ele também evitava o contato com as nativas e recomendava que seus oficiais fizessem o mesmo. Mas elas me procuravam demais. A cor do meu cabelo e barba evocava para os nativos o sol, e eles viam meus olhos como feitos de céu. Por isso, as indígenas vinham se deitar em minha rede à noite. Queriam a minha semente, o sol e o céu nos cabelos e olhos dos filhos, e eu lhes dava. Enquanto supervisionava a construção do novo barco e os reparos no São Pedro, o capitão continuou buscando legitimar sua posição com relação ao governador Gonzalo Pizarro. Para fazer isso, ele precisava dissolver formalmente seu compromisso com o governador e assumir sua liderança sobre os homens que agora comandava. Com efeito, o capitão procurou fazer a mesma coisa que Cortés fez quando estava subordinado ao governador de Cuba, Diego Velázquez,
que o havia mandado ao México. Num golpe estratégico, Cortés resignou sua posição sob Velázquez e fundou uma nova cidade no México, Vila Rica de la Vera Cruz. Em seguida, seus homens o elegeram chefe de justiça e capitão-geral da cidade que ele acabara de fundar. O capitão Francisco de Orellana tentou fazer o mesmo. O escrivão Izazaga preparou, assim, outro documento, sugerindo que a renúncia do nosso comandante não havia partido dele, e sim de nós, seus comandados. No documento, Izazaga sumarizou nossos esforços e realizações, referindo-se a nós como cavaleiros e fidalgos, camaradas e capazes, retratando-nos em posse de nossas faculdades. O documento afirmava, de novo, a insistência de nosso capitão para voltarmos em busca do governador Gonzalo Pizarro, mas que nós, seus homens, tínhamos objetado. O texto também reiterava nossa situação, a grande distância que tínhamos percorrido rio abaixo, e expressava que ele, Francisco de Orellana, assumia pessoalmente a responsabilidade pela deserção da expedição de Gonzalo Pizarro. Finalmente, o documento afirmava que nós tínhamos testemunhado sua renúncia como lugar-tenente do governador e que solicitávamos diretamente que ele assumisse, em nome de Sua Majestade, o Rei da Espanha, o comando sobre nós. O texto enfatizava ainda todos os males, tumultos, homicídios e outros problemas que poderiam ocorrer caso ele se recusasse a nos liderar, de modo que ele não tinha escolha a não ser concordar, o que fez de modo solene, com a mão direita sobre a Bíblia, na presença dos dois frades, jurando por Deus, por Santa Maria, pelo sinal da cruz e pelos 4 santos evangelhos. Então, todos nós assinamos. Os analfabetos, quase todos, colocando, como de costume, um X ao lado de seus nomes. Agora que Francisco de Orellana era oficialmente nosso comandante, sua primeira ordem foi nomear um conterrâneo seu, Alonso de Robles, seu tenente. Robles tinha conquistado a confiança do capitão por meio de diversos feitos, ações e pelo seu temperamento de líder. A missão de Robles era fazer reconhecimentos indo à frente dos 2 bergantins numa canoa e se encarregar de obter alimentos. Para segundo tenente, o capitão nomeou Cristóbal de Segovia, um soldado empedernido, apelidado Maldonado. Quanto a mim, o capitão me nomeou seu ajudante de ordens. Depois que Izazaga selou o documento e os homens se dispersaram, ouvi o capitão pedir ao capelão Carvajal que pregasse insistentemente a todos para que pedissem a Deus, com grande fervor, que tivesse misericórdia de nós. Certamente, nosso capitão estava considerando as informações dadas por Aparia, o Grande, sobre o povo vizinho ao seu território. Sabíamos que precisaríamos de toda a ajuda que pudéssemos ter, até mesmo a divina. Embora, caro Frei Diego, se Deus for mesmo justo, ele é neutro e não privilegia ninguém. Àquela altura, o San Pedro já tinha sido consertado e reforçado para navegar no mar. O novo barco, que era consideravelmente maior que o San Pedro, permitiria que todos nós seguíssemos nos 2 bergantins, dispensando a maior parte das canoas, exceto aquelas usadas para o tenente Segovia fazer seus reconhecimentos. Calafetamos o novo barco com uma espécie local de algodão, muito semelhante à planta cultivada na Ásia. De fato, os nativos plantam o algodão para fiar, tingir e fazer roupas com sua fibra.
Também usamos uma resina obtida de árvores locais para alcatroar a embarcação. Eles secam essa resina, a qual chamam evé, ou, dependendo da nação, caoutchouc. E com ela fazem uma infinidade de utensílios, inclusive sapatos e botas. O povo de Aparia nos trazia esse material essencial e nos ensinava a usá-lo. Finalmente terminamos o novo bergantim, grande o bastante para navegar no mar. Largo, podia acomodar 18 remadores. Era mais resistente, mais defensável e menos vulnerável que o San Pedro. De fato, isso era necessário. Precisávamos de uma embarcação de guerra para enfrentar as muitas batalhas que esperávamos travar rio abaixo. Batizamos o barco de Vitória, um nome que espelhava tanto nossa esperança como bravateava nossas conquistas futuras. Com os bergantins prontos, os documentos selando seu passado e assegurando seu futuro como governante das novas terras a serem descobertas, o capitão Orellana ordenou que nos aprontássemos para partir. Os 2 meses que passamos na aldeia de Aparia foram uma pausa abençoada. Descansamos e recuperamos nossas forças, alimentando-nos de peixe fresco, tartarugas, peixes-boi, pássaros da floresta, mandioca e cerveja de milho à vontade. Agora era a hora de continuarmos nossa jornada. Durante o tempo que permanecêramos com aquele povo, o capitão aumentou seu vocabulário e conhecimento sobre as terras que desbravávamos. Sabíamos que nas próximas 50 a 70 léguas continuaríamos pelos tranquilos domínios de Aparia, não seríamos atacados e teríamos alimentos com facilidade. Contudo, ao sairmos do reino de Aparia, enfrentaríamos os belicosos Matiparos. Começamos a carregar os barcos. A pólvora, que até aquela altura tinha sido pouco usada, mas que poderia ser a nossa salvação, foi embalada com todo o cuidado possível, os barris acondicionados de forma a ficarem protegidos da chuva constante ou da água do rio que entrava nos barcos. Os arcabuzeiros prepararam suas armas, desmontando-as, limpando-as e recondicionando as peças. Também os besteiros repararam suas armas e flechas, garantindo munição suficiente. Finalmente, carregamos tanto alimento quanto os barcos podiam transportar. Na véspera do dia de São Marcos, 24 de abril de 1542, nós nos despedimos de nosso generoso anfitrião e de seu povo. Deixando com eles alguns dos poucos presentes que nos restavam, embarcamos nas 2 naus, incertos do que iríamos encontrar, mas firmes em nosso projeto de completar essa nova viagem de descoberta. Lentamente, começamos nossa jornada através das águas misteriosas desse rio-mar, que por conta da nossa expedição passaria a se chamar o Rio de Orellana e que hoje chamam de Rio das Amazonas.